Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Flávio, eu vou dar algumas dicas para vocês agora e uma explicaçãozinha sobre Conte C, Média C e Soma C. Tá? Quando que a gente usa, como que a gente usa e tudo mais. Essas três fórmulas, elas são bastante usadas para a gente construir painéis por um simples motivo. Ela permite que a gente pincele muito bem informações dentro de uma base de dados e exiba de acordo com um filtro que a gente colocou no painel. Tá? A gente também consegue fazer isso com tabelas dinâmicas, depois eu vou dar algumas dicas sobre tabelas dinâmicas para vocês. Só que eu gosto muito dessas três fórmulas para a construção do painel em si. Por quê? Porque a gente consegue deixar ele modularizado e pincelar da base só as informações que a gente precisa. E aí acaba sendo bastante útil ter essas condições e criar esses critérios dentro da fórmula para exibição. Então, o exemplo que eu vou usar aqui é um exemplo de base de faturamento de novo, mas para aí três critérios. Eu gostaria de contar quantas vendas eu fiz para o município de São Paulo no ano de 2014, no mês 3 em específico. Tá? Então hoje vamos começar a usar a fórmula do Conte C aí. Eu vou colocar aqui igual a Conte C, Conte Cs. Tá? O Conte C e o Conte Cs, eles são muito parecidos. Eu gosto sempre de usar o Conte Cs, por quê? Porque se você precisar adicionar um filtro, mesmo que você vai usar um filtro só, se você precisar adicionar um filtro novo, é mais simples de fazer. O Conte C ele permite que você coloque um intervalo de critérios e um critério. O Conte C você pode colocar vários intervalos de critérios e vários critérios diferentes. Tá? Então, a primeira função que o Conte C pede para a gente é o intervalo de critérios. A gente vai precisar de três intervalos aqui: cidade, né, o município, o ano e o mês. Então, vamos aqui na base, vamos pegar a coluna D, que é o município. Vou deixar o critério para eu preencher depois lá. Vou pegar a coluna B, que é o mês. E vou pegar a coluna C, que é o ano. Tá? E vou fechar o meu Conte C aqui. Vocês vão ver que ele vai estar zerado por enquanto. Por quê? Porque eu não coloquei os critérios que eu quero que ele conte aqui. Então, dentro da base de municípios, eu quero que ele conte só os municípios de São Paulo. Então, eu vou clicar aqui no município de São Paulo. Dentro da base de mês, eu quero que ele conte só o mês 3. E dentro da base de ano, eu quero que ele conte só o ano de 2014. Quando eu colocar del Enter aqui, ele vai falar que eu tive 188 vendas em 2014 no mês 3 para a cidade de São Paulo. É isso que ele está querendo dizer para a gente. E aqui uma dica bem interessante também é que a gente consegue colocar intervalos de datas. Né? Eu, por exemplo, eu posso colocar aqui entre o mês 2 e o mês, por exemplo, entre o mês 1 e o mês 3. Né? Vamos colocar esse aqui, vamos colocar aqui um D e um até, que é o nosso intervalo. Como que eu faço isso? Eu vou precisar adicionar aqui no critério de mês, do mês 3, tudo que for menor ou igual ao mês 3. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou abrir uma aspas, vou colocar um menor ou igual, vou colocar, fechar aspas e vou colocar um e-comercial. Tá? Nesse momento eu estou falando para a fórmula que eu quero que ele some tudo que é do ano de 2014 e que é menor que o mês 3. Beleza? Então aqui já passou a contar uma outra coisa para a gente aqui. Passou a contar 383 vendas para esse período. E agora vamos colocar o critério do D, que é a partir do mês 1 até o mês 3. Então eu vou colocar aqui, ó, na frente, vamos colocar aqui para frente, mais um conjunto de critério, vai ser o critério 4. Vou buscar na minha base aqui o mês, de novo, que eu quero o intervalo de mês, e vou manter ele sem critério aqui de novo. Aí, na hora que eu puxar esse critério, eu vou puxar aqui o mês 1, né? E vou colocar a mesma coisa. Eu vou abrir uma aspas aqui na frente. Vou colocar um maior ou igual. E o e-comercial para ele concatenar com o 1 ali da minha célula. Tá? Quando eu der o Enter, ele está apresentando o mesmo valor para mim, que é todo mundo que era antes do mês 3, e como o mês 1 é o primeiro mês do ano, ele vai pegar 1. Mas se eu mudar aqui para 2 e aqui para 4, por exemplo, ele vai mostrar o intervalo do mês 2 até o mês 4 para mim. Então, essas fórmulas aqui,
elas são super versáteis para a gente usar com filtros dinâmicos junto, tá bom? Então ela é bem útil mesmo para a gente construir painéis e criar critérios diferentes aqui. Agora vamos entender a diferença do soma C para o conte C. Elas são basicamente iguais, tá? Eu vou construir o soma Cs aqui. A maior diferença é que ela pede o primeiro intervalo é o conjunto de soma. Então eu vou pegar aqui o valor total do item, né, que é a minha coluna G, que é o que eu quero somar. Então eu quero somar tudo que foi faturado para a cidade de São Paulo dentro daquele intervalo de meses lá. Vou puxar aqui o município, vou puxar aqui o ano, vou puxar o mês a primeira vez, que é o D, e vou puxar o mês de novo, que é o até. Beleza. Então vamos lá, agora vamos começar a colocar os critérios. Então meu primeiro critério era município, meu segundo critério era o ano, meu terceiro critério era o mês. Então tudo que for menor ou igual, comercial mês 4, e tudo que for maior ou igual comercial mês 2. Pronto. Aqui eu já tenho o faturamento correspondente à soma dos valores desse conjunto de critérios. Tudo que eu vendi para São Paulo no ano de 2014, dentro dos meses 2 até o mês 4. Então, do dia 1 de fevereiro até o dia 30 de abril, a minha venda total para a cidade de São Paulo foi essa daqui. Tá? Quando a gente falar de média, é a mesma coisa. Então, eu só vou copiar a fórmula do soma aqui, vou adicionar aqui na média. Deixa eu copiar ela completa, que ela cobriu um pedacinho ali no final. E vou trocar aqui para média Cs. Média Cs. Pronto. Quando eu der um Enter aqui na minha fórmula, ele já vai falar para mim a minha média de faturamento para esse intervalo de tempo. Então aqui, se a gente olhar para o município de São Paulo, em 2014, dentro desse intervalo de tempo, eu fiz 350 vendas. Essas vendas totalizaram 380 mil reais e a média por venda é de 1.098. Então eu conseguiria, com 3 fórmulas simples, usando só os conjuntos de critérios que ela oferece, saber quantas vendas eu fiz, qual foi o meu total de vendas para esse período e qual foi o meu ticket médio. Então, de novo, quando a gente está construindo painéis e indicadores e tudo mais, essas 3 fórmulas são bem úteis para a gente colocar em destaque as informações que a gente quer que sejam destacadas. Beleza? Então essa aí é a dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, curte aí para ajudar a gente no canal, beleza? Valeu!